eu vou mostrar para vocês 3 formas de conseguir colônias de abelha sem ferrão. E fica bastante de olho, presta muita atenção que uma dessas formas é crime ambiental se feita da forma incorreta e se feita desnecessariamente. Prestem muita atenção na aula de hoje para não cometerem erros e agirem fora da lei, ok? Bom, antes de pensar em ter abelhas, antes de pensar em criar abelhas, a gente precisa ter outras coisas importantes em mente. Porque se a gente começar a criar nossa abelha, por exemplo, não tem pasto meliponícola, que é a primeira coisa importante, a gente não vai ter colônias bem desenvolvidas. Inclusive, podemos até colocar elas em risco, podemos até matar essas colônias por falta de alimentação. Por isso mesmo, a gente tem que pensar nessas coisas antes de criar as abelhas. É assim que se forma verdadeiramente um meliponicultor consciente. É pensando, é estudando, avaliando. Então a gente consegue desenvolver os manejos conscientes, apenas com aprendizado de qualidade. O pasto meliponícola, então, é o primeiro pilar, a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de começar a pensar em criar abelhas, tá? Bom, e a segunda coisa, fora o pasto meliponícola, é a gente saber escolher as espécies corretas para a gente criar. As espécies boas para a gente começar e as espécies também que são por área de ocorrência que ocorrem consequentemente na nossa região. Não adianta, por exemplo, eu escolher uma abelha que é extremamente produtiva, vamos supor, estou aqui em São Paulo, eu quero uma abelha extremamente produtiva porque eu sou do perfil empreendedor. Aí eu pego a Uruçu nordestina que eu vi no canal do Gabriel em uma dica que ele passou, uma informação que ele passou, que essa Uruçu nordestina é ótima para produção. Só que aí você não tem o embasamento correto de um método e você não sabe que ela não pode ser criada no estado de São Paulo, porque a região de ocorrência dela é no Nordeste, como o nome dela já diz. Aí você traz ela para o estado de São Paulo, ela chega por encomenda, por Sedex, por correio, por qualquer outra coisa, chega já desestruturada, desestabilizada, já não consegue produzir, não tem pasto nativo que ela está acostumada a forragear para ela coletar alimento, o clima é diferente, o que vai acontecer com essa colônia? Você está assinando aí um atestado de óbito para sua abelha. Infelizmente, muitas pessoas cometem esse erro. Por isso, é importante sim saber a espécie que a gente vai começar. Sabendo a espécie, a gente consegue desenvolver ótimos trabalhos, tá? Agora, para a gente entender a região de ocorrência, as espécies por área de ocorrência, cada uma das espécies que ocorrem no Brasil, só que eu vou falar aqui para vocês de novo das fichas de identificação, as 24 fichas de identificação. Eu queria mostrar para vocês aqui uma outra sacada. É um site que vocês podem utilizar, não é um site muito conhecido, mas é um site que vocês vão gostar bastante de utilizar, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Esse site aqui, pessoal, vai auxiliar vocês na identificação da área de ocorrência das espécies que vocês querem criar, tá bom? Tá aqui esse site, ó. Poucas pessoas conhecem, mas que tem informações incríveis, tá bom? Aqui nesse site, o catálogo de abelhas Moore, a gente tem acesso aqui a uma série de espécies e as suas regiões de ocorrência. Vamos lá, vamos começar então. Vocês todos que querem saber qual a região de ocorrência das abelhas que vocês querem criar, para saber se a espécie que vocês querem ocorre na região de vocês, é muito importante vocês utilizarem o catálogo Moore, porque ele vai mostrar a localidade por estado das espécies. Lembrando que essa localidade pode variar com relação ao município, porque não quer dizer que essa abelha ocorre em todo o estado, quando ela está marcada aqui no catálogo. Por isso mesmo, você viu que a abelha está marcada no catálogo? Busca mais informações que vão te mostrar se ela ocorre no seu município ou não, ou se o seu município é uma região de um ecossistema que ela está acostumada a forragear, tá bom? Vamos começar então. Vamos pesquisar uma espécie bem comum, a Melipona quadrifaciata, que é a mandaçaia, tá? Aqui, ó, distribuição, tá vendo? Aqui o catálogo de abelhas Moore, ele vai mostrar todos os artigos científicos já feitos com o nome dessa espécie nos artigos, tá? Aqui ele tem a lista de todos os artigos científicos, tá vendo, ó? Olha o tanto de artigo científico que tem com a mandaçaia, tá bom? Bom, aqui a gente, além de ter essas informações sobre os artigos científicos que a gente pode acessar para saber mais sobre a espécie, ele já fornece aqui, ó, ele já fornece já tudo aqui disponível pra gente, as áreas de ocorrência das espécies, a distribuição. Ele diz que essa abelha tem uma distribuição neotropical. Na Argentina, ela ocorre na região de Misiones. Aqui no Brasil, ocorre no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Essa é a região de ocorrência da mandaçaia aqui no nosso país. Ela ocorre no Paraguai também. Aqui no catálogo Moore, para quem não sabe, esse catálogo aqui, ele é resultado das pesquisas de um dos maiores pesquisadores de abelhas nativas do Brasil, o padre J. Moore. Esse padre, ele já tem muitos artigos pesquisados, já artigos lançados sobre as abelhas sem ferrão, e a equipe dele, uma equipe de pesquisadores, reuniu as informações nesse catálogo, para que todos tenham acesso às informações que o padre pesquisava e possam aprender mais sobre as abelhas sem ferrão, tá? Aqui a gente tem todos os artigos, aqui é tudo por base de artigo, alguns desses são pagos, alguns gratuitos, mas as informações sobre as abelhas a gente consegue com base nesses artigos. Aqui eles distribuem aqui somente as informações de ocorrência. Agora, fora a Melipona quadrifaciata, vamos ver outra espécie aqui, bem comum também, que essa eu tenho certeza que vai ocorrer no Brasil todo.
Tetragonisca angusto lá, já tá aí. Todos os artigos, tá bom? E aqui, ó, olha o tamanho da área de distribuição dela. Vamos ver. Ó, ocorre também e no México, região neotropical, em Belize, Bolívia, no Brasil. Ocorre no Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Exatamente todos os estados do Brasil. Então a gente tem aqui que a Jataí ocorre no Brasil todo. Agora vamos procurar uma espécie mais difícil de saber a região de ocorrência, Gabriel. Será que aqui tem informações sobre a Trigonisca natali, por exemplo? E aqui, ó, no catálogo MOR, a gente tem a ocorrência natural dessa espécie, Trigonisca natali, no Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia, aqui no nosso país, tá? Então, pessoal, mostrei as 3 principais espécies que eu queria mostrar aqui para vocês. Uma bem complicada de encontrar, como a gente viu. Algumas mais comuns, como a mandaçaia, a aborá e a jataí. E agora, sabendo da existência desse catálogo MOR, vocês já conseguem identificar as espécies por região de ocorrência, as que ocorrem preferencialmente na sua região. Para vocês, então, desenvolverem mais pesquisas e, então, conseguirem começar a criar essas abelhas aí nos meliponários de vocês, tá bom? Começar com o pé direito na meliponicultura. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe dessas informações sobre distribuição das espécies, que a gente já tem em mente que a espécie precisa ocorrer na nossa região de ocorrência, para a gente poder criar ela no meliponário, ela precisa estar ocorrendo no nosso ecossistema, no nosso estado, na nossa cidade, para a gente ter bons desenvolvimentos com essa espécie no nosso meliponário, praticar bons manejos. Tendo essas informações de qualidade, o primeiro pilar do método AMA, a gente consegue passar por manejo, então. Adequando essas coisas sobre o pasto meliponícola, a região de ocorrência, vamos passar por manejo, então, tá? Tendo essas coisas em mente, a gente consegue começar a pensar em adquirir as primeiras colônias. Adequamos isso, agora a gente vai passar para a parte de como, de fato, conseguir as colônias, tá? Atualmente existem 3 formas, como eu disse para vocês, para conseguir colônias de abelha sem ferrão. Quais são essas 3 formas, Gabriel? Bom, a gente pode conseguir colônias comprando, a gente pode conseguir colônias capturando em ninhos iscas e a gente pode conseguir colônias retirando da natureza. Essas 3 formas são as 3 formas que mais se usam no Brasil. São as 3 únicas, na verdade. Só que nem por isso todas as 3 estão corretas. E prestem muita atenção. Retirar colônias da natureza, pessoal, sem necessidade, ou se as colônias não estiverem em risco, se você não tiver autorização nem o cadastro necessário para isso, é crime federal. Assim como abrir a colônia para pegar mel. Muita gente não sabe desse fator, não sabe dessa informação e acaba fazendo isso e matando as colônias, e além disso cometendo crime federal. Isso é uma atividade criminosa, uma atividade de meleiros que não são meliponicultores, não são nem criadores de abelhas. A gente sabe da diferença entre criador de abelha e meliponicultor. O meleiro não é nem criador de abelhas. Ele não é nada, ele só extrai das colônias, ele mata as colônias para extrair mel, ou mata as colônias para extrair discos de cria para venda. O meleiro não tem a consciência da preservação das abelhas, não tem consciência da importância delas, tá? Então eu vou orientar as outras 2 maneiras de aquisição de colônias, começando pela compra. O resgate de colônias de abelha sem ferrão, que é a retirada da natureza, ele só é feito em casos extremamente necessários, como a gente já viu aqui na semana, e ele só é feito por pessoas que estão cadastradas e devidamente autorizadas a realizar esse resgate. Agora, sobre as outras 2 formas de aquisição, que são as formas mais comuns e menos burocráticas, a gente tem a aquisição por isca, capturando as abelhas, e também a aquisição por compra. Lembrando que ser menos burocrática não quer dizer que você não precisa de nenhuma autorização ou cadastro para realizar isso, tá bom? Primeiro de tudo que vocês precisam saber sobre as autorizações e cadastros. Para compra de abelha sem ferrão, o meliponário de origem precisa estar cadastrado devidamente, o de destino também. Além disso, precisa ser emitido a GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Aqui no estado de São Paulo, eu sei que precisa ser emitido com certeza para todos os municípios do transporte de abelhas, precisa ser emitido a GTA, tá? Isso vai variar de estado para estado, portanto, se você tiver interesse em transportar abelhas por rodovias federais ou qualquer outro meio de transporte que você quiser utilizar, você precisa entrar em contato com o IBAMA ou com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, do município ou do estado de vocês, verificar como é feita a emissão da GTA, se é necessária a emissão da GTA ou não, tá bom? Agora, sobre a captura em ninhos iscas, é necessário o cadastro do meliponário que vai receber essas iscas capturadas e também o cadastro do meliponicultor e autorização para instalação de ninho isca. No caso de ser uma propriedade de terceiros, de outras pessoas, não é sua propriedade, você precisa da autorização dessa pessoa para a instalação do ninho isca e o cadastro lá no sistema do GFAL, que a gente mostra dentro do programa Abelhando 100% todas as legislações, todos os cadastros e autorizações que o meliponicultor precisa para desenvolver todas as atividades da meliponicultura de forma legal. Desde capturar ninhos iscas em todas as maneiras possíveis dentro do próprio terreno, em terreno de terceiros, em áreas de preservação ambiental, até a compra e venda de colônias. Todas as legislações e autorizações e cadastros necessários estão
estão descritos no programa. Agora, depois que você já tem isso adequado, a gente vai passar para o próximo tópico na hora de comprar colônias, que é onde encontrar as colônias para comprar. Muitas pessoas têm dúvidas com relação a esse problema. Onde encontrar essas colônias, Gabriel? Eu já adianto para vocês que é mais simples do que a gente imagina. Muitas pessoas, mesmo não sendo correto, fazem a venda de colônias pela internet via entrega. Então, eles mandam a colônia por correio, por transportadora, que eu já mostrei para vocês que não é benéfico, porque as abelhas, sim, elas desestabilizam, elas desestruturam, elas têm um baque no desenvolvimento por conta desse ato de transporte por meio de transportadoras ou correio das colônias. Agora, pela internet, a gente também encontra pessoas que estão vendendo, mas para o comprador ir buscar a colônia. Ou se você encontrar alguma pessoa que manda por transportadora, você pode falar para a pessoa, não precisa mandar. Se for uma cidade próxima da sua, você fala para o cara, eu vou pegar aí com você. Aí você vai com o seu carro, você vai com o carro emprestado de uma outra pessoa, com seu parente, sua esposa, seu marido, você vai com quem você quiser de carro buscar aquela colônia, traz a colônia da forma correta. Agora, você não encontrou na internet, em Mercado Livre ou em nenhum outro site aonde comprar as colônias. O que você pode fazer? Você pode ou entrar no Facebook tem vários grupos de meliponicultura. Esses grupos de meliponicultura tem muitos meliponicultores de todo o Brasil. Lá você pode procurar meliponicultores da sua cidade ou fazer uma postagem lá. Estou procurando pessoas meliponicultores da minha cidade para troca de materiais da colônia, compra e venda de colônias. Alguém aí mora em tal cidade, né? Coloca o nome da sua cidade. Aí com certeza alguém vai falar, eu moro próximo. Eu moro na cidade vizinha. Vamos supor que eu tô aqui de Caraguá, eu postei lá, eu moro em São Sebastião, moro em Ubatuba, uma cidade próxima, do lado. Aí fica mais fácil para você encontrar as colônias para comprar, tá bom? Essa, ao meu ver, é a forma mais fácil da gente conseguir comprar as colônias de abelha sem ferrão, em grupos de meliponicultores do Facebook. Porque além da gente estar tratando com meliponicultores de fato, a pessoa, o meliponicultor, a gente está falando com a pessoa diretamente, a gente tem uma segurança também da colônia não estar em condições que não são condições favoráveis para compra. Porque a gente tem acesso a fotos, a vídeos, enfim, a tudo que a gente precisa. Depois de você saber onde você vai encontrar essas colônias, você precisa saber de quem você vai comprar essa colônia. Como eu disse, em grupos do Facebook, você tem acesso a muitos meliponicultores, só que você precisa saber da confiabilidade dessas pessoas. Saber se essas pessoas não são pessoas que são meleiros, por exemplo, estão falando que são meliponicultores para vender as colônias, mas essas colônias têm origens de captura. Isso não é bacana. Você conseguir comprar as colônias de captura pode ser prejudicial para sua colônia. Você vai saber depois de um tempo, por causa desse problema no transporte, ou a captura à força da colônia pode gerar problemas. Então, sabendo a origem da pessoa que está te vendendo, se é uma pessoa confiável, é um próximo passo na compra também. Agora, na hora da compra, como avaliar a colônia para você comprar uma colônia corretamente? Eu vou compartilhar minha tela para vocês aqui, para vocês verem 2 exemplos de colônias, para a gente poder avaliar as colônias na hora da compra, tá bom? Na hora da compra das colônias de vocês têm que entrar em contato com o meliponicultor e pedir vídeos, pedir fotos, pedir tudo que vocês puderem pedir da colônia que vocês vão comprar. Vamos supor que essa daqui é uma colônia que vocês vão comprar. A primeiro momento, nessa foto que provavelmente, vamos supor que o meliponicultor te mandou essa foto da colônia que você está querendo comprar. Nessa foto aqui, você tem que analisar os seguintes fatores para saber se essa colônia está boa ou não para compra. Primeiro fator, a caixa em que a colônia está inserida. Essa caixa aqui não é uma caixa modelo ímpar. A gente pode perceber porque a colônia não está desenvolvida preenchendo todo o espaço da caixa. E isso também exemplifica pra gente, deixa claro que essa caixa não é quadrada, essa caixa é retangular, porque se essa caixa fosse quadrada e seguisse a dimensão própria para desenvolvimento dessa mandaçaia que está aqui na caixa, a mandaçaia teria ocupado toda a área da caixa e não só esse pedacinho, tá bom? Então aqui, o primeiro princípio já é uma caixa fora de padrão, a gente tem que se atentar a isso, tá bom? Segunda coisa para avaliar agora, a reserva alimentar, que é uma coisa que está exposta. A reserva alimentar dessa colônia, a gente pode perceber que já está até um pouco estruturada. Tem bastante potes com aberturas pequenas, que significa que os potes estão quase preenchidos, como esse daqui. Tem muitos potes fechados aqui no canto, Então é uma reserva alimentar que está boa, não é uma reserva alimentar que está escassa, tem até uma reserva boa. Então, com relação à reserva alimentar, até que está boa essa colônia aqui. Próximo fator a ser observado, o invólucro. Essas lamelas de cerume aqui, chamadas de invólucro da colônia, são o próximo fator a ser observado para a gente saber se a colônia está boa ou não na hora da compra. Como você vai avaliar o invólucro para saber se a colônia está boa ou não? Você vai pedir para o meliponicultor mexer em um pedacinho do invólucro e verificar se ele está maleável ou se ele está quebradiço. No caso desse invólucro aqui, como a gente pode perceber, ele está maleável, tá bom? Estando maleável, quer dizer que as abelhas elas estão fazendo manutenção constante nesse invólucro. Isso quer dizer que tem operário suficiente para desempenhar todos os papéis na colônia. Porque o invólucro, fazer manutenção no invólucro não é uma atividade essencial da colônia. Quando elas fazem o invólucro, elas constroem esse invólucro, elas deixam ele no formato em que ele está para proteger o ninho. Agora, se elas precisam ficar ampliando ele, fazendo manutenção constante, quer dizer que a postura está crescendo, quer dizer que a colônia também está crescendo, tá bom? Então, esse é um indicativo, um bom sinal na hora da compra. Próximo fator, pessoal, analisar, esse é o fator mais importante, a cria da colônia. Como a gente vai analisar essa cria? Deixa eu abrir
imagem uma nova guia para vocês. Aqui, ó, a gente consegue perceber que a cria está dividida em 2 discos verdes aqui na parte de cima. Isso quer dizer que a cria madura está lá na parte de baixo, tá? Nesses discos da parte de cima, mesmo sendo pequenos, o que é um indicativo que essa colônia não está tão bem desenvolvida, eles são discos que estão bem formados. Significa que a rainha está com uma postura regular e essa colônia não está passando por estresse, por exemplo. Porque quando as abelhas estão passando por estresse, a gente percebe esses discos aqui todos ruídos, ou as células de crias feitas todas deformadas, com uma célula menor, outra maior, uma mais afundada, uma com um calombo, uma protuberância maior. O disco fica todo desregular quando a colônia está passando por estresse, ou quando a postura da rainha está falha, ou quando tem algum problema na colônia. Se você abriu, seu meliponicultor que vai te vender abriu, e você percebeu esses discos aqui bem formadinhos, já é um bom indicativo. Agora, a outra coisa é saber se o disco está grande ou não. A gente não tem métrica para saber se ele está grande ou não com relação ao tamanho dessa caixa. Mas vamos supor aqui que essa caixa seja uma caixa, vamos dizer, 18 aqui por 25, mais ou menos, ou 30. Vamos dizer, uma caixa retangular. Tendo 18 aqui na lateral, ou 17, 16, é um disco que não está assim tão pequeno. Essa é uma colônia que deve ter sido feita uma divisão recente, essa daqui deve ser a filha da divisão, e ela está se recuperando muito bem. Então essa colônia aqui, ela pode ser comercializada aí por um valor de até uns 250, 300, até 350 reais, dependendo da genética, dependendo das características da caixa, da espécie, enfim. O meliponicultor vai negociar com você. Mas mais do que isso, já é um preço muito alto para uma colônia que não está tão bem desenvolvida, tá? Agora vamos pegar a imagem de outra colônia aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos. Ó, essa colônia de jataí aqui, ó. Vamos tomar como base essa imagem de colônia de jataí, tá? Jataí é uma espécie que muitas pessoas querem começar comprando, então é uma espécie que a gente precisa ficar atento na hora da compra para não comprar gato por lebre, como eu disse para vocês. Primeira coisa para avaliar aqui nessa colônia de jataí. Essa colônia é uma colônia que não está com a construção de invólucro no topo da colônia. Isso pode ser 2 coisas. Ou as abelhas não estão com força de operárias para construir esse invólucro, porque eu acredito que não seja o caso dessa colônia, porque como a gente pode ver, é uma colônia bem desenvolvida, ou o espaço de desenvolvimento dessa colônia já está restrito. Quer dizer que elas estão encostando essa postura lá no topo do acetato, no topo da tampa da caixa, e não está tendo espaço para construir o invólucro. O que é uma boa notícia, porque essa colônia está muito bem desenvolvida, já pedindo para receber um próximo módulo, né? Se for realmente isso, essa já é uma colônia boa para realizar a compra, porque só esse fator já mostra pra gente que é uma colônia que está muito bem desenvolvida. Agora, próximo fator para avaliar, a reserva alimentar da colônia. Olha aqui quantos potes de pólen que a gente tem em volta da região do ninho. Isso quer dizer que essa colônia está extremamente forte. Olha quantos potes de pólen abertos, em preenchimento, potes de mel aqui desse lado que estão abertos, potes de mel fechado desses cantos aqui, ó. Tudo isso daqui mostra pra gente que é uma reserva alimentar fantástica, tá bem estruturada, então é uma colônia que não está com problemas com relação à coleta de alimentos, nem reserva alimentar, tá? Terceira coisa, a postura da colônia. Uma postura incrível helicoidal aqui, ó, que é esse formato de postura aqui em forma de helicoidal, que ele começa fazendo esse espiral aqui. É fantástico, a jataí pode desenvolver essa postura, é normal, tá? E é uma postura incrível. Olha quantas células abertas a gente percebe em volta dos discos, ó. Tem mais de 30 células abertas. Isso em um dia só. A rainha ela vai postar todos esses ovos porque as operárias estão preenchendo, a gente consegue ver operárias preenchendo aqui, operárias preenchendo as células aqui, operária na célula preenchendo aqui, tá vendo? Então tem uma força de operárias e a postura da rainha está bem desenvolvida. Isso a gente consegue perceber por uma imagem apenas. Imagina se o meliponicultor te mandar um vídeo. Então, com essas imagens e vídeos é que você vai fazer análise das suas colônias para saber se você está comprando uma colônia que está bem desenvolvida ou não. Não adianta você não olhar nenhuma imagem ou não olhar nenhum vídeo achando que você está comprando uma colônia incrível só porque o meliponicultor falou para você que a colônia é bem desenvolvida, é uma divisão recente, mas está top, os discos de cria estão grandes. Se você acreditar na palavra, infelizmente, tem pessoas que realmente não cumprem com o que dizem. Então a gente pode comprar gato por lebre, receber, chegar em casa com uma colônia que a gente está pouco desenvolvida, não vai conseguir se recuperar, e a gente ainda coloca ela numa área que não tem um pasto muito bem equilibrado, que ela não está acostumada com o clima, e aí a gente vai definhando essa colônia até que ela não aguente mais. Por isso, comprar colônias bem desenvolvidas. Saber a colônia que você está comprando é essencial também. Eu mostrei para vocês agora o que vocês têm que se atentar na hora da compra. Para vocês anotarem, para ficar bem claro, primeira coisa que a gente tem que se atentar na hora da compra das colônias. Olhar a relação da atividade de operárias e da caixa que elas estão. Olhando a caixa e a atividade externa das operárias, tendo bastante operárias trabalhando, sendo uma caixa de um modelo fácil de realizar o manejo e com os tamanhos apropriados para essa espécie, já é um fator positivo. Segunda
Segunda coisa que a gente tem que avaliar, a questão da interna na colônia, a questão de como está o invólucro e as reservas alimentares. Se as reservas alimentares estiverem boas, com potes já fechados, potes sendo preenchidos, potes sendo construídos, com bastante pólen, bastante mel, e o invólucro maleável, que a gente percebe que é o invólucro que elas estão fazendo manutenção, já é um outro fator positivo, é uma colônia que está bem desenvolvida. Terceiro fator, a cria da colônia, que é um fator essencial. Você tem que avaliar a questão da cria da colônia. Se a cria estiver roída, se a cria estiver deformada, se tiver poucas células abertas, o disco pequeno, ou um disco que você viu que tem uma aparência estranha, isso é um indicativo que a colônia não está bem, tá? Agora, tendo um disco bem desenvolvido, como a gente viu dessa jataí, com bastante células abertas, o disco todo perfeitinho, a gente olha, a gente fala, nossa, que incrível, que perfeito. Isso é sinal de colônia bem desenvolvida, sinal de operárias trabalhando bem e rainha realizando postura, tá bom? Agora, vamos então passar para a próxima parte na compra de uma colônia de abelha sem ferrão, para a gente não ser enganado, que é com relação ao preço das colônias de abelha sem ferrão, tá bom? Muitas pessoas têm dúvida com relação ao preço das colônias de abelha sem ferrão e poucas pessoas sabem exatamente quais são os preços corretos das colônias, das diferentes espécies de abelha sem ferrão, tá? As espécies mais comuns que as pessoas querem adquirir no começo da atividade são principalmente jataí, mandaçaia, alguma uruçu, no caso das pessoas morarem em locais que têm ocorrência natural de uruçu, por exemplo, o Nordeste, que tem uma ocorrência maior de uruçu, o norte do país também, e algumas outras espécies como mirins, pode ser alguma escaptotrigona, dependendo do nível de aventura que essa pessoa quer ter, pode ser uma tetragona, dependendo do nível de aventura também. Enfim, tem algumas espécies que são mais resistentes e podem ser criadas, inclusive, por meliponicultores que estão iniciando. O que todo mundo recomenda é que se comece pela jataí e pela mandaçaia, por se tratarem de espécies que têm um manejo mais desenvolto, um manejo mais facilitado, e são espécies relativamente resistentes, vamos dizer assim. Só que mesmo assim, é preciso os conhecimentos de qualidade para realizar os manejos da forma correta, tá? Agora, você optou por escolher, vamos dizer assim, você quer uma jataí, uma colônia de jataí, você quer começar com a jataí, só que não consegue capturar a jataí, você quer comprar sua colônia. Comprar de um meliponicultor uma colônia já bem desenvolvida, uma colônia que já tem boas reservas. Agora, você tem que ter em mente que a sua colônia de jataí, na compra, jataí é uma das mais baratas que a gente pode encontrar, tá? As colônias podem ser compradas por, vamos dizer, uma margem de preço aí de 150 até 300, estourando 350 reais se for uma colônia muito bem desenvolvida. Esse é o valor das colônias de jataí. Agora, mirins vão seguir mais ou menos o mesmo valor da jataí também, dependendo da espécie de mirim. Se for uma mirim mais rara, menos fácil de ser encontrada, vai ser um preço maior, assim como todas as abelhas mais raras. Se for uma mirim que ocorre com maior facilidade, o preço é menor, assim como a jataí, por exemplo. Agora, fora as mirins, escatotrigonas, por exemplo, colônias que são mais desenvolvidas, têm maior população. Aí os preços são um pouco maiores também, porque além de serem mais desenvolvidas e mais resistentes, elas são mais produtivas do que as outras espécies que eu já mencionei, as mirins e as jataís. Então as escatotrigonas, elas podem ser encontradas sendo vendidas aí por meliponicultores numa faixa aí de 250 até uns 450, no estourando 500 reais para colônias top, bem desenvolvidas, tá? Isso valendo para todas as espécies de escatotrigona, tá bom? Uma abelha aí que as pessoas acham que é parecida com as escaptotrigonas, não por causa da morfologia, mas por causa da agressividade, da defensividade, é a borá, a Tetragona clavius. A borá já é uma espécie mais cara, por conta da raridade da sua ocorrência em iscas, né, e da sua raridade de ocorrência natural no país. Mesmo ocorrendo em vários locais, são áreas específicas que ela ocorre, e é uma espécie que produz muito e um mel de boa qualidade, então seu preço se eleva também. A borá ela pode ser encontrada sendo vendida por uns 400, de 400 a 600 reais as colônias de borá, tá? Umas colônias que já estão bem desenvolvidas, não colônias matrizes, que todas as colônias matrizes têm um preço maior também. Isso vai para colônias mais ou menos desenvolvidas ali, que vão conseguir desempenhar um bom trabalho, tá? Agora, partindo para as melíponas, que são as abelhas que naturalmente as pessoas querem comprar, querem ter no meliponário, porque são abelhas mais produtivas, são abelhas maiores, consegue observar ali todas as estruturas internas bem desenvolvidas, estruturas grandes. As melíponas são abelhas fantásticas. Eu tendo todo mundo querer criar melípona, porque é realmente fantástico o trabalho das melíponas, né? E quando você quer criar melípona, normalmente as pessoas começam por mandaçaia, Melipona quadrifaciata. A mandaçaia, ela é encontrada para venda colônias bem desenvolvidas, que tem aí ninho sobre ninho, podendo ter até uma melgueira, em torno de 350, 300 reais, uma colônia de mandaçaia bem desenvolvida, tá? Não uma colônia matriz, uma colônia incrivelmente top. Essas colônias podem chegar a 400, dependendo do nível da colônia, uns 500 reais para mandaçaia, tá bom? A manduri, além da mandaçaia, é uma que tem um valor de investimento mais baixo também. As colônias podem chegar aí a uns 350 reais por colônia, tendo ninho sobre ninho também, tá? Por se tratar de uma melípona menorzinha. Agora, melíponas como as uruçu
urussus, que são naturalmente espécies mais produtivas, mais visadas para serem criadas, porque são espécies muito bonitas, que tem um mel muito saboroso, o mel é bem valorizado. Isso tudo vai, subindo o preço da colônia que você está querendo comprar. Além disso, se for uma colônia matriz, que é o que chamam aquelas colônias que estão muito bem desenvolvidas, com discos de cria gigantescos, com potes de alimento, de mel e de pólen bem formados, a região da alimentação preenchida, já para colher, uma caixa para dividir, né, que é o que a gente chama dessas caixas matrizes, que estão lotadas, essas caixas são mais caras ainda. Para você ter uma ideia, vamos supor, uma urussu amarela ou uma bugia, por exemplo, elas são encontradas vendendo ninho e sobreninho, uma bugia, né, porque a urussu amarela é uma espécie que está em extinção, a Melipona rufiventris, que eu estou me referindo, uma espécie que está em extinção, a gente vai falar dela daqui a pouco. A bugia, que é uma espécie que ocorre aqui no litoral, estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, podendo ser para o estado do Sul também. Ela é uma espécie que a gente pode encontrar à venda, uma colônia de ninho e sobreninho, por uns 550, 600 reais. Uma colônia já mais desenvolvida com ninho e sobreninho, tá? Não uma matriz. Uma matriz de bugia, eu encontrei um meliponicultor vendendo, acho que há uns 3 meses atrás, mais ou menos, se eu não me engano, por 900 reais. Uma matriz de bugia. Esse valor que eles estão vendendo, 900 reais. Como era essa matriz de bugia? Era uma colônia com ninho e sobreninho totalmente preenchidos de discos de cria, discos desse tamanho ocupando todo o espaço do ninho e sobreninho, até o topo do sobreninho com discos de cria, o que já é ponto de divisão, com o disco de cria de cima já maduro, pronto para divisão. Uma melgueira lotada de mel, com reservas boas, tanto de pólen quanto de mel, e muitas operárias realizando o trabalho. Uma colônia matriz, uma colônia que está pronta para divisão, que pode enxamear, que está muito produtiva e muito populosa. Essa colônia estava por 900 reais. Agora, a rufiventris, por exemplo, para a gente entender essa relação de raridade das espécies. Uma espécie muito parecida com a bugia, tem a mesma característica morfológica, basicamente, só muda a coloração de pelos da tíbia, que vai mudar a diferença dessas duas espécies. Por ser uma espécie que está em risco de extinção, as colônias bem desenvolvidas, que são colônias que têm ninho sobre ninho, não são colônias matrizes, são encontradas à venda por 1.900 até 1.200 reais. Matrizes dessa espécie, você pode encontrar, sim, com certeza, à venda por uns 1.800 reais, por se tratar de uma espécie que está em risco de extinção. Isso funciona para todas as outras que estão em risco de extinção também, tá? Espécies como a urussu capixaba, a melipona do Espírito Santo, encontra-se à venda por 1.800 reais, as colônias bem desenvolvidas, não matrizes. Vamos dizer, a urussu boi, que é a espécie mais cara que eu encontrei até hoje, colônias vendidas por 10 mil reais. Aí já não compensa mais, pessoal, porque tem poucas urussus bois ocorrendo, os meliponicultores colocam um preço muito alto em cima das colônias, para que pessoas que comprem não consigam manter, porque estão fora da região de ocorrência, não têm os conhecimentos corretos para manter uma espécie tão arriscada assim, tão sensível dessa forma, está em risco de extinção, então o trabalho, a atenção que a gente tem que dar para ela é muito maior. Então, essa falta de conhecimento, de preparo, faz com que perca as colônias, perde investimento, tem uma perda da biodiversidade, porque é uma espécie em extinção. Então, espécies de extinção é bem complicado. Por isso, a gente tem que dar preferência para todas as outras, que são muitas espécies e tem um valor de aquisição muito mais baixo e mais acessível para todos, tá bom? Agora, sabendo da forma de compra de colônias, a gente passa para as outras formas de obter uma colônia, que no caso é a última forma. E para você que está falando que não tem dinheiro para comprar as colônias, não pode pagar pelas colônias porque elas são muito caras, não se preocupa. A terceira forma de obter colônias de abelha sem ferrão é a solução para você. Eu vou explicar o porquê. A terceira forma, para quem não sabe, é a captura em isca PET. A captura em isca PET, assim como a compra, ela precisa de algumas autorizações e cadastros também, que a gente fala dentro do programa Abelhando 100%, o passo a passo de tudo. Quais são esses cadastros? Autorização para implantação para instalação de ninho isca, que é feita pelo sistema do GFAL, que a gente já explicou. O cadastro do meliponário para receber esse ninho isca capturado, também feito pelo GFAL, e consequentemente no cadastro do meliponário, o cadastro do meliponicultor, é feito pelo GFAL também, tá? Esses 3 cadastros são essenciais para você colocar e instalar iscas PET e ser cadastrado legal a atividade que você está fazendo, tá bom? Agora, fora isso, tem algumas outras legislações que podem ser estaduais ou municipais que vão regulamentar a instalação de isca ou transporte de isca. Você tem que entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente ou IBAMA do município ou do estado de vocês, tá? Agora, sobre a isca PET, que é a terceira forma de conseguir colônias de abelha sem ferrão. A gente tem que pensar em primeiro. A primeira coisa é como fazer a isca PET. Fazendo a isca PET da forma correta, a gente vai ter uma taxa maior de captura que vai facilitar a instalação das colônias nas nossas iscas PET. Fora fazer a isca PET, a gente precisa saber como instalar as iscas PET da forma correta, facilitando a captura, para a gente poder ter mais eficiência nas iscas que a gente fez. Agora, quais abelhas eu posso pegar na isca PET? Muitas pessoas me perguntam isso, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Quais abelhas eu posso pegar na isca PET, Gabriel? Você pode pegar as mais comuns de serem pegas na isca PET, de serem capturadas em ninho isca. Já tá aí, em todo o Brasil, é a mais comum de todas. A gente pode capturar mirim, lá no meliponário em Tatuí eu capturei 2 colônias de mirim droriana, uma espécie fácil de ser capturada em isca também, se as iscas forem de tamanho menor, tá? A gente pode capturar borá, lá no
meliponária de Tatuí também tem captura de borá nas iscas de 5 litros. A gente pode capturar algumas melíponas como manda-saia, bugia, poucas pessoas capturam, mas eu já vi pessoas capturando. Manduri captura bastante. Guaraipo é bem complicado, precisa ter a isca em uns padrões corretos e tem que ter um local correto para instalação para facilitar a captura, mas é bem complicado, tá? Fora Guaraipo, deixa eu ver, no Nordeste é bem difícil melípona ser capturada porque o uruçu não tem costume de ser capturado em isca, de se instalar em isca PET. O uruçu é mais em divisão. Então a gente vai ter principalmente essas espécies de melíponas sendo capturadas em iscas PET, tá? São poucas espécies de melíponas, mas a gente tem todas as outras trigoniformes, que são muitas. Então vocês têm uma margem aí para instalação e para obtenção dessas colônias de diferentes espécies, tá? Agora, fora essas colônias, como você instalar, como você capturar as iscas, a forma de fazer, o local que você vai colocar, muitas pessoas falam, mas Gabriel, eu não quero essas espécies ou essas colônias que a gente captura em isca, eu quero as urussus, eu quero ser um empreendedor, eu quero ter as espécies que produzem mais, as melíponas que são mais difíceis de capturar em isca. Como é que eu faço se eu não tenho dinheiro para comprar elas? Justamente com a captura em isca. Pensa só, vamos fazer uma analogia. Pode comprar ou trocar por outras colônias. Como assim, Gabriel? Como é que eu posso fazer isso? Bom, vamos supor que você capturou uma isca de jataí, que é a mais comum de ser capturada de todas. Capturou essa isca de jataí, deixa a colônia se desenvolver, espera o tempo correto, espera a forma correta, realiza o manejo, o transporte da forma correta. Chegou no seu meliponário, mantém ela na isca ou transfere para uma caixa racional e realiza a venda dessa colônia assim que ela estiver estruturada e já estabilizada, já tivesse recuperado desse processo de transporte do local da captura até o meliponário. Na isca, a gente consegue vender uma jataí por uns 100, 150 reais, dependendo do desenvolvimento da colônia. Na caixa, esse valor já vai para 250, 300 reais para o mesmo desenvolvimento de uma colônia bem desenvolvida. Assim, com uma colônia de jataí capturada em isca, que é uma das coisas mais fáceis de acontecer, você consegue destinar esse valor, esse dinheiro, para você comprar uma colônia de manda-saia bem desenvolvida, por uns 300, 350 reais, o preço da venda da sua colônia matriz de jataí, uma colônia extremamente forte de jataí. Aí você já consegue investir na sua manda-saia. E para isso, você só precisou investir uns R$1 ou R$2 para fabricar uma isca. Fabricou a isca, colocou um própolis de farmácia que você já tinha na sua casa, capturou uma jataí, transferiu para uma caixa que você fez com madeira de reaproveitamento, você consegue o dinheiro para conseguir comprar a manda-saia. Depois que você já tem a manda-saia, desenvolve bem ela. Se ela for da sua região de ocorrência, que é importante isso, você consegue multiplicar ela aproveitando os machos que tem na região. Assim você já vai ter 2 colônias. Com 2 colônias, você pode vender uma delas ou ampliar essas 2 para mais 4. Assim você vai aumentando o seu plantel e tendo mais possibilidades de compra, troca ou venda de colônias. Assim começa a entrar um rendimento das abelhas aí para você. Você consegue investir em outras espécies que você queira, por exemplo, começando com R$1 ou R$2 lá na isca de jataí. Viu que tem como? Não é impossível, é só a gente querer fazer e ter o direcionamento e os conhecimentos corretos para fazer isso, tá bom? A meliponicultura, pessoal, ela é democrática, ela pode ser exercida por qualquer um, independente da idade ou da renda, tá bom? Muitas pessoas não sentem que pode ser meliponicultor por causa de renda, por causa de idade, mas na verdade pode sim. Você só precisa ter o conhecimento correto para parar de ficar esperando as dicas. São as dicas que vão te levar para a encruzilhada, que vão te levar para os caminhos que não tem saída, porque com dicas as pessoas, vamos supor, pegou um manejo para fazer de transposição, um manejo de transporte de colônias, de uma colônia que está aqui, em uma isca que está próxima do meliponário, para o meliponário, uma distância de 50 metros, viu uma dica em um canal ou em um blog que se fechar a colônia por 2, 3 dias, abrindo o meliponário já vai adiantar. Deixou fechada por 2 dias, abriu a colônia, elas voltaram para o lugar. Ou você percebeu que você fechou a colônia por 5 dias, mas a sua colônia não estava estruturada. Você viu lá que para o cara do canal funcionou, mas a sua colônia não está bem desenvolvida, você fecha ela por 5 dias, ela fica sem reserva alimentar e, consequentemente, tem um baque no desenvolvimento. Então aí você já tem problemas com relação às dicas que você estava ouvindo. Por isso é importante o conhecimento correto. Qualquer um pode criar abelhas, precisa somente do conhecimento correto, tá bom?